Não seja ingênuo, carnaval é coisa espiritual. Vamos continuar este assunto que nós começamos anteriormente, onde nós explicamos a espiritualidade por trás do carnaval, onde esta festa que está diretamente e inseparavelmente atrelada à Semana Santa, que acontece sempre 40 dias antes da Semana Santa, porque faz parte desse calendário religioso que por séculos se criou essa ideia e por séculos se praticou essa ideia de mergulhar na carne, fazer tudo e mais um pouco antes de se santificar para Deus, ou seja, uma atitude hipócrita, uma ideia podre, totalmente contrária às Escrituras, uma forma de se deitar com o diabo antes de estar com Deus. Nós entendemos que tudo por trás do carnaval tem um significado espiritual. Quer as pessoas que curtem o carnaval creiam ou não, acreditem ou não. Esta é a verdade, este é o fato. Muitos não sabem, por exemplo, por que das fantasias de carnaval, por que das máscaras de carnaval. Porque a ideia era que a pessoa, por trás da máscara, para ninguém ver, para ninguém reconhecê-la, ela podia fazer tudo o que ela queria. Escondida ali atrás de uma máscara, de uma fantasia, ela podia então extravasar os seus desejos carnais. Havia um deus cultuado na antiga Roma, chamado Bacchus. Esse deus, o deus do vinho, de onde surgiu a palavra bacanal, as orgias, era o deus cultuado nestas festas. E muitas pessoas não têm noção do que elas estão participando, do que elas estão fazendo, quando elas se envolvem nas festas carnavalescas e os seus derivados. Porque hoje, por exemplo, nós ouvimos até falar de blocos de carnaval evangélico. Como é que pode? Bloco de carnaval evangélico. É brincadeira. Mas isso é sinal de uma igreja fraca, uma igreja que, ao invés de ser luz do mundo, como Jesus orientou, ela se preocupa em agradar o mundo. Ela se preocupa em se juntar ao mundo. Não, nós vamos mostrar que nós não somos caretas. Nós vamos mostrar que nós não somos essas pessoas de mente fechada. Então nós vamos fazer igual a eles. Então se juntam a eles. E por isso, por muitos séculos, isso foi tolerado e tem sido tolerado e cada vez mais. Então, entendendo que o carnaval é coisa espiritual, nós precisamos entender as três posições, uma dessas três posições que todo mundo tem em respeito ao carnaval. Ou você odeia, ou você é neutro, ou você gosta. Tá? Então vamos entender essas três posições sobre o carnaval. Primeiro você pode dizer assim, para mim não faz nenhuma diferença se carnaval é espiritual ou não, porque eu odeio carnaval, eu não participo de carnaval, eu não quero nada com carnaval. Tá. Isso significa que você não é afetado por ele? Se fosse assim. Como eu queria não ser afetado pelo carnaval. Afetado no sentido social. Porque mesmo quem odeia o carnaval é afetado por ele do mesmo jeito. Pois o que acontece? Nós estamos inseridos numa sociedade que impõe isso a todos. Impõe de certa forma que as ruas fecham. Então, o ir e vir do cidadão é afetado, porque vias públicas são designadas para esta festa de carnaval. Então, nós somos afetados, né? A cidade passa por uma disrupção intensa por causa disso. Comércios são afetados. Muitos comércios têm que fechar as portas porque o bloco passa na frente e não tem como impedir que aqueles foliões às vezes invadam
um comércio e façam uma baderna, vandalizem, como já aconteceu no nosso caso, da Igreja Universal do Reino de Deus, que os nossos templos foram vandalizados. Muitos comércios, muitas instituições têm que, às vezes, gastar dinheiro para colocar segurança, para fortalecer a segurança do seu imóvel. Porque as pessoas que passam ali, se elas têm algum desrespeito, alguma rixa, alguma coisa contra aquele lugar, elas vão expressar aquilo ali, vão urinar no portão, vão urinar na entrada, vão fazer tudo e mais um pouco, pichar, vão fazer aquele barulho, né? Isso, não estou nem falando ainda do barulho. O barulho, quantas pessoas ficam sem dormir por dias por causa do bloco de carnaval na sua rua, na sua vizinhança. Quer dizer, é uma coisa imposta, goela abaixo, à sociedade. Então você pode desgostar, você pode dizer eu odeio, mas você está afetado. Você é afetado por isso. Gostando ou não. Os governos, os governantes, investem milhões e milhões de dinheiro público, dos seus impostos, dos meus impostos, no carnaval. Escolas de samba recebem incentivo, recebem dinheiro público, dinheiro para eventos que deveriam ser pagos pela iniciativa privada. Já que querem ter o carnaval, então que paguem. Quem quer o carnaval, que pague do seu bolso. Por que tem que colocar a mão no bolso do governo, dos impostos de todos? Porque nem todos curtem carnaval, nem todos gostam de carnaval. Então por que o governo investe milhões do dinheiro público tão necessário em outras áreas para o carnaval? Por quê? Ninguém pergunta isso. Você vê um país onde falta hospital, onde falta segurança, um país onde falta ainda saneamento básico em muitos municípios, muitos lugares, um país onde falta habitação, um país onde tem muita gente morando na rua, ou seja, um país onde os problemas sociais são crônicos. E sempre a desculpa é não tem dinheiro, não tem recurso, não tem verba, não tem... Sempre a resposta é essa. Pega esse mesmo governo, pega milhões dos seus impostos e joga no carnaval. Quer dizer, um povo que tolera isso, honestamente, um eleitor que tolera isso, que não cobra isso dos seus governantes, não é um povo sério. Aí merece, na hora que precisa de um hospital, não ter. Aí merece, realmente. Mas não é um povo sério, não é? Infelizmente nós temos essa situação. Então você dizer que eu odeio o carnaval, para mim não faz diferença, não é verdade. Nós somos todos afetados, infelizmente. Então, você odeia carnaval, mesmo assim, não há outra opção a não ser, como eu falei, essa parte governamental, quando vierem as eleições, você deveria prestar atenção, você tem que ser um cidadão mais consciente e cobrar dos seus políticos mais recurso para o que interessa e menos para o que não interessa. Mas, no nível pessoal, você tem que entender que esta época do ano é uma época em que nós não temos opção a não ser nos resguardarmos de toda a baderna que acontece e já está acontecendo por aí. Se resguardar quer dizer vigiar mais no trânsito, para você não ser atingido aí por um motorista embriagado, você vigiar no transporte público, você vigiar quando está andando na rua, você vigiar para não entrar em confusões gratuitas no meio da rua. Basicamente, só sair de casa realmente pelo necessário. Infelizmente, nós nos tornamos uma espécie de prisioneiros por causa desse período. E vigiar para que você não sofra as consequências do mal que está solto nas ruas neste período. Então, você diz, eu odeio carnaval. Então, esse aí é o conselho para você. Segundo grupo, eu sou neutro. Eu não odeio nem gosto. Para mim, eu respeito, né? Tudo bem, eu também respeito quem gosta de carnaval. Só acho que deveria
haver respeito da parte deles por aqueles que não gostam, que deveriam fazer isso na privacidade de lugares e condições que respeitassem a vida dos outros. Mas, infelizmente, esse respeito não é mútuo. Agora, é importante você entender que não há neutralidade nas coisas. Quando você diz eu estou neutro, na verdade você está dizendo que você está aberto para os dois lados. Você está aberto para ambos os lados. E neutralidade, muitas vezes, é uma falta de coragem de assumir uma posição. Então, reveja essa questão de neutralidade, porque quem se cala consente, não é? E quem diz que está neutro pode pender para um lado ou para o outro muito facilmente. E o terceiro grupo que diz, eu gosto de carnaval, eu acho que não tem nada a ver, não tem problema, nada de errado você ter alguns dias, o povo, a população ter alguns dias para curtir, para festejar, para sambar, enfim, não vejo problema nenhum. Com respeito a isso, eu digo a você, se você gosta do carnaval, então provavelmente porque você é ingênuo, né? Você ainda está muito ingênuo com respeito ao que é o carnaval, ou até provavelmente já foi tomado pelo espírito por trás do carnaval. Tomado por esse espírito que está solto. Nesta época as pessoas se abrem para as práticas do carnaval, por isso elas se tornam mais suscetíveis a serem influenciadas por esses espíritos, porque elas abrem o seu corpo e a sua mente para a ação desses espíritos. Então, o que eu digo para você é que você precisa olhar a sua vida, qual tem sido o resultado desta inclinação para algo tão espiritual como o carnaval e que você talvez aborda de uma forma tão ingênua. O cristão tem que entender o seguinte: se na época do carnaval as casas de espíritos, as casas de religião fecham para que os espíritos saiam às ruas fazerem todo o mal que querem fazer, o cristão naturalmente deve ir mais à igreja, deve orar mais, deve se consagrar mais, porque é uma época de combate espiritual maior. Então, cristão, às vezes você fica aproveitando apenas os feriados, dizendo, é a tal neutralidade, né? Eu não gosto do carnaval, mas eu gosto do feriado. Então, vou aproveitar o feriado. Cuidado, porque você não aproveitar o feriado sem querer, você acaba, às vezes, sendo sugado por atividades e eventos paralelos que estão acontecendo nesta época. Cuidado, época de carnaval é época de atenção maior no campo espiritual. Buscar mais a Deus, vigiar, se resguardar, orar, ir à igreja, para que você então possa estar preparado para resistir aos ataques que vêm nesta época mais do que em outras. E para concluir, eu leio um texto lá de Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 12, que diz assim: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, em vez de uma fantasia, se vestir de uma fantasia, se vestir de Jesus, se vestir de Deus, não é? Se vestir do comportamento ligado a Deus. E não tenhais cuidado da carne em seus desejos, em suas concupiscências. Esse é o conselho da palavra de Deus. Então eu repito e reforço, não seja ingênuo, carnaval é coisa espiritual. O que você vai fazer a respeito disso? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.